Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre introdução às equações diferenciais ordinárias. Equação é toda sentença matemática que possui um sinal de igualdade e pelo menos uma variável ou incógnita. Geralmente as variáveis ou incógnitas são representadas por letras minúsculas de nosso alfabeto. Exemplos. No meu primeiro exemplo, eu tenho essa equação x mais 5 igual a zero, onde eu tenho a variável x. Na segunda equação, eu tenho as variáveis x, y e z. Na terceira equação, eu tenho as variáveis a e b. Na quarta equação, eu tenho as variáveis x, y e z. Na quinta equação, eu tenho a variável x. E equação diferencial é uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Exemplos. Então, meu primeiro exemplo, eu tenho aí como variável dependente o y e a variável independente é o x. No segundo exemplo, a mesma coisa, a variável dependente é o y e a variável independente é o x. No meu terceiro exemplo, a variável dependente é o y e a independente também é o x, como na primeira e na segunda. No meu quarto exemplo, ainda, eu tenho a variável dependente o y e a variável independente o x. Na quinta equação, a mesma coisa. Na sexta equação, eu tenho uma variável dependente, o y, e duas variáveis independentes, o t e o x, ou seja, o y está em função de t e x. E na sétima equação, eu também tenho a variável dependente, o y, e as variáveis independentes, o x e o t. Equação diferencial ordinária é uma equação diferencial em que a função incógnita depende apenas de uma variável. Então, só pode ter uma variável independente. Ok? Então, aí eu tenho a primeira equação, onde a variável independente é o x, na segunda também, na terceira também, na quarta também e na quinta também. A equação diferencial parcial é uma equação diferencial em que a função incógnita depende de duas ou mais variáveis independentes. Ou seja, eu tenho aí, no meu primeiro exemplo, duas variáveis independentes, o t e o x. A variável dependente é o y. A mesma coisa acontece aí na minha sétima equação. Ok? A ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que nela comparece. Exemplos. Então, no meu primeiro exemplo, a primeira ordem porque é a primeira derivada. No meu segundo exemplo, segunda ordem, porque é a segunda derivada, d2y sobre dx2. Ou eu poderia escrever y duas linhas. Aí eu tenho outro exemplo, primeira ordem, primeira derivada. Terceira ordem, d3y sobre dx3, ou y três linhas, terceira ordem. E no meu quinto exemplo, segunda ordem, derivada segunda. No meu sexto exemplo, segunda ordem, derivada segunda. Eu tenho duas derivadas segunda, E no meu sétimo exemplo, primeira ordem, porque derivada primeira. O grau de uma equação diferencial, a qual pode ser escrita considerando as derivadas como um polinômio, é o grau da derivada de mais alta ordem que nela comparece. Exemplos. Então, aí eu tenho aí a derivada primeira elevada a 1, primeiro grau. Derivada primeira elevada a 1, primeiro grau. Derivada primeira elevada a 1, primeiro grau. Opa, derivada segunda elevada a 1, está aqui, primeiro grau. Derivada terceira elevada a 1, primeiro grau. Derivada segunda elevada a 3, terceiro grau. Derivada terceira elevada a 5, quinto grau. Derivada segunda elevada a 2, segundo grau. Derivada segunda elevada a 1, primeiro grau. A equação diferencial linear pode ser escrita na forma geral. Essa é a forma geral da equação diferencial linear. As equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades.
A primeira, a variável dependente y e suas derivadas são do primeiro grau. Então, todas as derivadas têm que ser de grau 1 e a variável dependente y também grau 1. E a segunda, o coeficiente k de x, né? E os coeficientes f de x são funções de x, ou seja, os coeficientes que vêm à frente das derivadas e que vêm à frente do y, né? E que consta no segundo membro, tem que ser funções de x. Exemplos. Eu tenho aí, ok? X dx mais x dy mais x dx igual a zero, que é a mesma coisa, né? Eu tenho aí a derivada primeira, y' é igual a dy sobre dx. Meu segundo exemplo, ok? Só lembrando que y duas linhas é d2y sobre dx2. Meu terceiro exemplo, onde d3y sobre dx3 é a derivada terceira. Os coeficientes são todos funções de x, ok? E o meu termo independente também é uma função de x. E a equação diferencial que não é linear é chamada de equação diferencial não linear. Contra-exemplos. O primeiro aí, y, que multiplica y elevado a y, quarta derivada de y, né? Menos 2y' é igual a x, é uma equação diferencial não linear, pois os coeficientes, né? Vendo? Y depende de y e não de x. E o segundo exemplo, né, também é uma equação diferencial não linear, porque eu tenho aqui o y² e uma potência de grau 2 diferente de grau 1. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal. Enter to Bluetooth. Tá que pariu.